O que é um dom espiritual? É relativamente comum vermos por aí muitas pessoas manifestando dons espirituais e enaltecendo o fato de possuírem dons espirituais. E independentemente se muitas dessas manifestações serem verdadeiras ou não, uma coisa que quase não vemos são explicações bíblicas sobre o que são os dons espirituais e para que servem. E é exatamente perguntas como essa que pretendo responder neste vídeo. O que são dons espirituais? Quantos e quais são os dons espirituais? E se você tem um dom espiritual? Se você gosta de conteúdo como este, deixe o seu like e se inscreva no canal. Vamos lá para o assunto de hoje. Primeiramente, o que é um dom espiritual? Em 1 Coríntios 12, o texto mais famoso em que vemos Paulo tratar sobre os dons espirituais, ele chama os dons espirituais de carismata, que é o plural de carisma, palavra que vem da raiz caris, que significa graça, favor ou dom imerecido. Então nós podemos dizer que os dons espirituais são capacidades concedidas pelo Espírito Santo aos cristãos para servir a Deus, edificar a igreja e cumprir a missão do Evangelho. Eles não são dados para a glória de quem os possui, mas para serem usados para o benefício da igreja. Um dom é quando o Espírito Santo quer manifestar o seu poder aos crentes e por meio dos crentes. Na igreja de Corinto, os dons estavam sendo usados com objetivos equivocados, pois os cristãos em Corinto usavam os dons para o benefício próprio e para a glória própria. Nos capítulos 12 a 14 da Carta aos Coríntios, Paulo combate esse mau uso dos dons e deixa bem claro que o propósito dos dons era o benefício da igreja. O famoso poema do amor que Paulo escreve busca enfatizar que acima das línguas, acima das profecias, acima das palavras da sabedoria estava o amor ao próximo. Por isso Paulo diz que ainda que ele falasse a língua dos homens e dos anjos, profetizasse, conhecesse todos os mistérios, mas não houvesse amor, nada disso teria proveito. A declaração de Paulo tem o objetivo de dizer aos coríntios que, independentemente dos dons que eles manifestassem, eles deveriam usar para o bem comum e não de maneira egoísta. No capítulo 14 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que profetizar é superior ao dom de línguas sem a interpretação, porque quem profetiza fala coisas que edificam toda a igreja, já que toda a igreja entende o que o profeta está dizendo. Diferentemente de quem fala em línguas, tudo que ele fala permanece em mistério para a igreja, a não ser que haja um intérprete ou um tradutor. É bom deixar claro também que não há uma tentativa do apóstolo de colocar dons em uma hierarquia, ou seja, não há um dom melhor do que o outro ou mais importante que o outro. Na analogia do corpo que o apóstolo Paulo desenvolve em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 ao 26, o olho não pode dizer à mão que não precisa dela, e a cabeça não pode dizer aos pés que não precisa deles. Todos os membros de um corpo precisam igualmente um dos outros. Assim é a igreja e assim são os dons. Todos os dons têm apenas uma origem, o Deus triuno. Como o apóstolo escreveu, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuações, mas o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Quantos são e quais são os dons espirituais? Primeiramente, é bom deixar claro que não dá para saber o número de dons e ministérios, pois em momento algum o apóstolo Paulo tem a intenção de apresentar uma lista extensiva dos dons espirituais. Ou seja, certamente há muitos outros dons que não estão registrados nas listas que temos no Novo Testamento. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo fala tanto sobre dons quanto sobre ministérios, ou dons ministeriais, como vemos em 1 Coríntios 12, verso 4 ao 5. Porém, ambas as coisas estão dentro do que Paulo chama de manifestações do Espírito. Então vamos falar sobre as 4 principais listas de dons e ministérios que aparecem no Novo Testamento. O que é exatamente cada dom? A primeira se encontra nos versos 8 a 10 do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Nela, o apóstolo Paulo traz uma lista de 9 dons. Quais são esses 9 dons? A palavra da sabedoria é um dom que contrasta com o problema que o apóstolo Paulo enfrentava na igreja de Corinto. Com base em algum tipo de sabedoria que alguns coríntios buscavam, eles desprezavam o evangelho. Já o dom da palavra da sabedoria provavelmente é um dom dado pelo Espírito Santo que capacita pessoas de maneira especial a compreender e proclamar a mensagem do evangelho, que é uma sabedoria que contrasta com aquela que os coríntios buscavam. Já a palavra do conhecimento pode ser simplesmente o dom de ensinar a doutrina do evangelho, porém há quem acredite que se trata de uma espécie de revelação de algo que acontece ou que acontecerá. Já o dom da fé é mais do que uma simples fé salvífica em Cristo, é uma fé especial que alguns têm e produz extrema confiança na ação do Senhor. Dons de cura são a ação de Deus de curar pessoas de doenças por meio de um irmão. O fato de esses dons estarem no plural talvez signifique que cada manifestação pontual de cura seja um dom. Então, se o Espírito usa uma pessoa 5 vezes durante a vida para curar, então essa pessoa manifestou 5 dons de cura. O dom de operação de maravilhas provavelmente inclui todo tipo de sinal sobrenatural além das curas. O dom de profecia era a capacidade de alguém revelar uma mensagem da parte de Deus, porém essa profecia não seria inspirada como a dos profetas do Antigo Testamento. Discernimento
discernimento de espíritos é um dom que ajuda o cristão a julgar se determinada mensagem ou manifestação vem de Deus ou não. O dom de línguas é a capacidade de falar em outros idiomas. Se esses idiomas eram humanos ou angelicais, aí já é outra discussão. Interpretação de línguas, que é o ato de interpretar ou traduzir aquilo que quem fala em línguas disse. A próxima lista está em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28 a 30, onde o apóstolo repete alguns dons e fala sobre outros novos. Nessa parte, ele fala de ministérios também, como por exemplo, apóstolos, que se refere às pessoas que andaram com Jesus e foram testemunhas de sua missão, mestres, que eram pessoas que ensinavam o evangelho, dons de socorro, que consiste na prática da compaixão para com as pessoas que precisam de ajuda, dons de direção ou de administração, que são interpretados como a capacidade de liderar algo ou de apontar a direção certa a outra pessoa. Os outros dons que Paulo cita aqui nós já vimos na outra passagem. Em Romanos capítulo 12, verso 3 a 8, Paulo repete vários dons, mas apresenta alguns novos, como por exemplo, o dom de servir, que é a capacidade especial de ajudar o próximo em suas necessidades, exortação, que é o dom de exortar os cristãos a viverem na verdade do evangelho, o dom de contribuição, que pode significar alguém que ajuda o próximo ou contribui financeiramente de maneira mais generosa, o dom de liderança, que é a capacidade de uma pessoa liderar algo na igreja, o dom de misericórdia, que é a capacidade de demonstrar uma misericórdia especial para com os necessitados. Na última lista, Paulo fala de 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Apóstolos, profetas e mestres nós já explicamos. Evangelistas são aquelas pessoas que levam a mensagem do evangelho, e os pastores são aqueles que lideram uma comunidade, assim como um pastor liderava as ovelhas em Israel. Ao todo, encontramos cerca de 19 dons e ministérios, porém, como eu já disse, essas listas não são exaustivas e existem muitos outros dons além desses. Vamos então para a última pergunta. Nós, temos um dom? Se você é um cristão que se arrependeu de seus pecados e crê em Cristo, você possui um dom, pois Deus deu um dom a todos os cristãos. Os dons podem não ser extraordinários aos olhos humanos, como é o caso das línguas e das profecias, e muitos podem até ser considerados ordinários, como o dom de ensinar ou o dom de contribuir. Inclusive, pode existir algum dom que nem esteja registrado nas listas do Novo Testamento. Mesmo assim, todos nós temos pelo menos um dom e, segundo o apóstolo Paulo, não há dom mais importante que o outro. Todos são úteis e importantes para a edificação da Igreja de Cristo.